Vamos falar nesse vídeo de um dos principais problemas que ocorre na estrutura de violino, viola, violoncelo, que é problemas no braço. Vamos lá. Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem fala novamente é o Luthier William Vasconcelos. O que eu vou tratar aqui, é bom reafirmar porque o pessoal fala, pô, mas você não faz vídeo para violoncelo. Serve para viola, serve para violoncelo, até para contrabaixo. Esse é um problema muito comum em todos os instrumentos da família do violino, que é problemas no braço. Talvez seja esse o problema mais comum. Fica até o final, não pula esse vídeo, fica até o final, assiste tudo, isso nos ajuda aqui no canal, mas principalmente para você não perder nenhuma informação, que talvez seja um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, fica até o final. Seguinte, quando a gente está falando de duração, peças que duram, uma dos menores talvez seja o braço, quando eu estou falando de estrutura. Claro que aí vai vir alguém engraçadinho aí no comentário, não, corda eu troco direto, pestana dá problema, cravelha dá problema, cavalete. Ok, quando a gente está falando de manutenção, dos ajustes, obviamente essas peças a gente troca uma vez por ano, às vezes menos, depende do músico quanto que ele usa. Troca muito, corda não dura, né? Talvez a peça. Mas quando eu tô falando de estrutura do instrumento, tampo, fundo, faixas, braço, um dos pontos, não é questão de durar menos, mas que dá mais problema, muita gente já deve ter sofrido, é com o braço. Falando do braço, eu vou dividir em dois principais problemas, tá? Focar em um primeiro, depois em outro, por isso que não pode pular o vídeo, para ver se você já correu e qual é a solução que você deve fazer. E a gente vai conversar sobre isso, é muito importante. Antes, é importante saber que aqui a gente tem algumas divisões, tem autores, livros que dividem até em mais, acho que 3 tá bom. Que é a parte do braço. William, se isso aqui é braço. Não, calma. Daqui, ó. Até onde seu dedão vai. Onde ele não dá mais. Ou seja, abaixo da pestana. A gente tem o braço. Essa é a região do braço. Talvez a que dá mais problema é aqui. Aí a gente tem aqui, ó. Esse espaço do buraco, que talvez seja até aqui assim. Espaço do buraco, que é a caixa de cravelha, onde vão as cravelhas. E a voluta. Vamos começar pela voluta, que é esse caracol. Aí tem uns maiores, menores, mais fechado, mais largo, mais fino. Aqui é uma região muito artística, pessoal. O caracol aqui, a voluta, é uma região que vai do autor, o que ele quer imprimir no trabalho. A gente brinca se cortasse aqui, ó, né, tirasse essa parte de cima, o violino seria o mesmo, porque aqui é um trabalho mais realmente artístico, né, do autor. Dentro aqui as cravelhas, que geralmente tem problema de rachar essas paredes por elas serem finas, que é importante, né? Aqui segura as cravelhas. Geralmente quando trinca assim tem que restaurar. Às vezes a cravelha, o buraquinho fica muito aberto, tem que enxertar uma madeira que chama de embuchamento. Tudo bem. Mas vamos focar aqui hoje, que é um dos principais problemas, que está nessa região aqui, ó, é o braço. Alguns problemas clássicos que ocorrem no instrumento inteiro, não vou entrar aqui. Cupim, né? Cupim, fungo, fungos e cupim, que pode dar no instrumento inteiro, por isso que eu não vou focar no braço hoje eu quero focar no braço, tá? Muito importante. Cupim é geralmente instrumento parado, mal conservado, guardado em região que tenha cupim. Geralmente instrumento que é tocado, que é usado, muito difícil de dar cupim, muito difícil. É guardado por muitos anos, que pode acontecer. Pode dar no instrumento inteiro, então não vou focar no braço, claro, pode dar no braço também. E o outro problema que também é comum é quebras, né? Danos em geral. Bateu, trincou, arrancou um pedaço, furou sem querer, enfim, quebrou, caindo no chão, batendo. Isso aí pode acontecer também em qualquer parte do instrumento, não é um foco do braço. O primeiro do braço que eu quero falar, que é muito importante, é o que a gente chama de empenamento, que isso é coisa de madeira, isso não é coisa do braço, é madeira, né? O que é o empenamento que ocorre geralmente nessa região? É entortar. Ele entortar para um lado, entortar para o outro, geralmente para lá, por causa da pressão das cordas. Lembrando que a gente afina, então a gente tem essa tensão aqui dessas cordas aqui afinado. Então tudo isso acaba aqui puxando. Se o braço não está firme ali, a madeira não está boa, empena, entorta. Então empenar é entortar. Por que eu falei que esse problema pode ser em madeiras? Porque empena a porta da sua casa de madeira, empena a mesa, móveis, estantes. Qualquer coisa de madeira pode vir a empenar, que é o entortar. E geralmente não tem muito o que fazer. Porque o empenar parte do princípio de muitas características da madeira. Se o veio interno, que a gente não consegue ver, pessoal, tem curva, tá torto, ele tende a empenar. Se a árvore ela já nasce meio tortinha, você vai usar aquela madeira daquela árvore, tende a empenar. Tudo isso, o luthier não tem um olho biônico, um olho que a gente
ver dentro da madeira cada veiozinho. Não tem como, né, pessoal? Isso é impossível. Não dá. E, vamos falar a verdade, vendedor de madeira vende tudo que aparece, né? Não, essa aqui talvez não. Não, eles vão... É uma empresa, né? Vai tentar faturar o que eles puderem aí. Então, o emperamento, que é o entortar, cria uma curva, a gente percebe por dois motivos. Esse motivo primeiro também é do segundo problema que eu vou falar. Aqui começa a ficar baixo, ó. Começa a ficar baixo. Essa altura do espelho até o tampo fica baixo. William, mas eu não sei a medida. Você nem precisa saber medida. Nem vou entrar em questão aqui de medida, porque senão o pessoal é paranoico. Vai ficar medir. Não. Sabe como é que você percebe? A corda na digitação, quando você apertar aqui, começa a ficar duro. Assim, é rígido, tenso. Porque isso aqui vai abaixar, então as cordas, vamos pensar, vai ficar alta, porque o cavalete você não mexeu. O cavalete está normal. Abaixou aqui, a corda vai ficar dura. Ou seja, não estava e a corda começou a ficar dura. Pode ser, não estou falando que é regra, mas pode ser, geralmente o braço ali está mais baixo. Tem essa desconfiança, procure o luthier, porque ele vai fazer verificações aqui com régua, com algumas ferramentas, para ver realmente se o braço está curvado. E aí a gente consegue ver depois que o braço realmente está fazendo isso. Em alguns casos, os espelhos de escola começam a abrir um vão aqui no meio. Isso são problemas de empenamento. Esse violino aqui é um austríaco que a gente tem à venda aqui no ateliê. Esse aqui não está com problema, não é todos os instrumentos. Em geral, são instrumentos um pouco mais novos que acontece, tá? Mas instrumento antigo eu também vi, não é exclusivo. Para solucionar, empenou, William, qual é a solução? Vamos falar a verdade, tem gente que vai fazer gambiarra. Vai tentar colar pedaço de madeira feio aqui, vai tentar enxertar. Gambiarra, isso é gambiarra. Vamos falar do serviço certo? Fazer um novo braço. Aí a gente pode partir para dois segmentos. Faz tudo, né? Instrumentos que não tem tanta relevância, instrumento mais barato, faz tudo. É a minha opinião. Instrumento que tem uma certa importância, que tem um autor, como esse aqui tem um autor, e você não quer perder as características da voluta, que é cara, né, artística, do trabalho ali do profissional. Você não quer perder, aí você faz o trabalho de nisto. Mantenha-se a voluta, não vou entrar em assunto técnico aqui, mas mantenha-se a voluta, toca só isso aqui, faz isso aqui novo, enxerta, enfim. Qualquer um dos dois é uma substituição do braço. E nessa substituição do braço, pode ser que não seja só empenamento, então eu vou comentar. Pode ser problema da própria construção. Ficou muito fino, um músico que quer um braço mais grosso, ele quer um braço com mais massa, ele não está acostumado. Formato não agrada a ele. Por esses motivos, pode ter uma substituição de braço também, a pedido do músico por algum problema de incômodo, de conforto mesmo, não é só empenamento. O segundo, que aí tá ligado muito ao instrumento novo. Então o instrumento novo não presta. Não, calma. Que é abaixa aqui, mesmo problema. Aqui começa a ficar baixa, a corda fica tensa. E o braço não empenou. Pode ser empenamento, mas muitas vezes abaixa e o braço não empenou. Por quê? Porque é um instrumento novo, justamente por isso. O que acontece? O instrumento está nascendo agora. Ele está nascendo. A gente vai pôr corda, vai afinar, vai tocar. É normal, muito comum aqui abaixar. Meio milímetro, 1 milímetro, sem problema nenhum. Por quê? Porque o instrumento está sem tensão. Ele nunca foi tocado, ele nunca foi afinado. Tudo isso, pessoal, o estandarte, a corda, o cavalete, puxando aqui na cravelha, tudo isso gera uma tensão absurda, muita força, muito peso ali em cima do instrumento. Um instrumento novo, por mais que a madeira do braço seja boa, ok, ele não tem tensão, ele não tem força exercendo nele. Então, quando a gente monta a primeira vez, os primeiros dias, isso aqui vai, o primeiro meizinho ali, vai abaixar. Muito difícil não mexer, meio milímetro que seja, é muito difícil, por causa da tensão. Ok, isso aí, esse meio milímetro, a gente pode até na construção fazer uma compensação. Eu geralmente colo o braço aqui com meio milímetro mais alto, porque eu sei que vai, na hora de montar, vai compensar essa altura por causa da tensão. Tudo bem. Mas, às vezes abaixa demais, fica muito, muito duro e às vezes não empenou. Às vezes é uma soma das coisas, mas às vezes não empenou, ele só abaixou, não está empenado. Por quê? Porque a madeira ou do braço é muito verde, ou às vezes não é isso, às vezes tá mole, não tem uma densidade alta, não é duro, e às vezes o luthier não tem, às vezes com muito saber. Ele à vista, assim, trabalhando, esculpindo, parece boa. Às vezes não é culpa do coitado do luthier, às vezes é boa.
né, acontece de empenar. Eu vou falar, sabe o que é aqui, pessoal? No canal eu sempre falo a verdade. Eu vou te abrir a verdade para vocês. Já aconteceu 2 casos recentes, acho que foi esse ano. Um músico que tem um instrumento da minha autoria faz tempo, um dos meus primeiros, que aconteceu isso, abaixou. William, vou mandar aí faz tal. Aí eu falei para ele, não vou falar o nome dele, né? Cliente tal, acho que ele ficou meio bravo comigo, mas eu fiz o que eu pude fazer, sabe, gente? É complicado alguns problemas. Tem 2 problemas, 2 soluções. Ou realmente só abaixou, ou o braço empenou. Aí ele falou assim, não, vamos tentar a primeira, que é um serviço bem mais barato, que aproveita o mesmo braço, só arruma o ângulo aqui da colagem. O que aconteceu? Passou um tempo, o braço abaixou de novo. Ou seja, está empenado. Se está empenado, tem que fazer a troca. E é um serviço muito mais caro. O músico não gostou. Eu comentei com ele, pode ser empenamento. No começo, antes de tudo, antes de mexer realmente só aqui para levantar o braço, falei para ele, pode ser que está empenado. Você quer mesmo fazer o teste? Não, vou fazer o teste, serviço mais barato mesmo. Eu falei, não, para mim tá bom. Né? Testamos e o braço voltou a baixar. Aí teria que fazer um novo braço para solucionar de vez. O músico ficou muito chateado, falou, pensando em desistir do instrumento. Complicado. E o outro foi que eu colei um braço, né, também de um violino aqui que eu vendi, também faz tempo. Descolou, aí eu fiz o serviço para moça, nem cobrei nada, tudo certo. E mandei, é um estado muito longe daqui, uma cidade muito longe. O que aconteceu, provavelmente? Provavelmente não, foi isso, né? No transporte, descolou. Aqui ficou um tempão esse violino comigo, o músico tocou, eu toquei, tudo certinho. Mandei, toda vez que eu mando, né, um violino, eu tiro foto, vídeo, tá protegido, tal. Ela mandou, realmente ela estava protegida, só que chegou lá o braço tá descolado. Provavelmente no transporte, no galpão, aonde ficou esse instrumento, muito calor, muito quente. Acontece, a pessoa também ficou meio brava, mas... E aí não quer mandar de volta, né, enfim. O problema com o braço é comum. Pode abaixar aqui, principalmente instrumento novo, até instrumento antigo eu já vi, tá? E não é empenado ou é empenado. Solução definitiva, da maioria das vezes, toca. E aí tem que ver se precisa do Inesto ou não. Vou ficando por aqui, espero ter ajudado vocês com esse vídeo. Vai aparecer 2 opções para você continuar assistindo. Muito obrigado, tchau.